Gente, boa noite. Gisele. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada à equipe do Falzinho. Obrigada, equipe. Nossa, nesse momento eu nem sei como é que eu agradeço a vocês. Obrigada. Ó, tô olhando para vocês hoje, hein? Não vou falar por último. O macaco sabe como posso agradecer. Agradecerei dessa maneira. Agradecerei. Pessoal que está aqui ouvindo a gente, muito obrigada. É sábado à noite. Eu me dei conta de que é sábado à noite enquanto eu estava conversando com a Gi e com a Nene. Eu fiz, nossa, vai anoitecer, vai ser sábado à noite. Eu marquei o bate-papo com a Gi para o sábado à noite. Na hora do rolê, eu devia ter marcado a nossa captação num bar. Ah, seria ideal. Próximo fazer. Não é? Então, nós temos um bloco de anotações para a próxima edição. Equipe de Libras, muito obrigada. Rui, obrigada. E eu tenho na cabeça que não tem nenhuma foto com você e eu não esqueci, tá? É hoje que eu vou tirar uma foto com você. Nós estamos no último bate-papo que compõe essa edição do Falzinho, esse festival de leitura que navega pelos mares da literatura, da educação e da leitura de modo mais amplo, a leitura freiriana de mundo, de palavra, e uma edição que se debruça sobre as infâncias, a pluralidade dos seres, a infância cronológica, a infância da criança que já fomos, a perspectiva de infância daqueles que ainda chegarão aqui, e que dá um grande abraço em Olívio Jecupé, nosso homenageado nesta edição. Foi tão lindo tê-lo como homenageado e receber toda a gratidão e alegria do Olívio e das demais pessoas indígenas que se achegaram aqui, e eu espero que a gente permaneça nessa coletividade. E foi tudo muito afetivo, e o último bate-papo da edição é muito afetivo, porque eu não podia não dar um laço de finalização. Não é um nó, é um laço. Lindo. Com uma pessoa, sabe assim, eu sei que muitas pessoas têm fãs que são popstar. Eu dizia que eu não tinha nenhum fã, não, ídolos. Eu dizia assim, não tenho nenhum ídolo popstar, gente, eu não consigo sentir isso. Mas eu fui ao show da Marisa Monte e comecei a chorar, e fiquei chorando do começo ao fim, daí eu não posso mais falar isso. Mas eu não sinto muito isso pelas pessoas que comumente as pessoas sentem, assim. Eu sinto uma outra coisa que é muito bonita. Então, por exemplo, quando eu assisto o Rubem Alves falando num documentário lindo, em que ele passa da infância e chega na velhice, e aquilo vai me tocando de um jeito tão profundo, eu sinto assim, nossa, como seria a vida se eu tivesse sido o Rubem Alves, sabe assim? Essa sensibilidade. O Paulo Freire, aí eu penso, gente, nossa, como é, né? Como seria? E daí, por essa pessoa, eu sinto essa admiração. É uma admiração, um afeto muito profundos. Eu prometi que eu não ia ficar chorando, mas é muito difícil. E eu sinto, assim, a admiração pelo trabalho, porque essa pessoa que eu vou apresentar formalmente, estou fazendo a apresentação afetiva, porque eu fiz assim para todo mundo. Ela é minha professora na pós-graduação em literatura para crianças e jovens, mas ela já é profissionalmente uma pessoa fora da curva, porque a afetividade transborda o desejo de transformação, de que a gente possa viver um mundo mais democrático, chega e vai se costurando de um modo muito bonito a tudo que é teórico, que ela traz com muita profundidade. E ela traz uma profundeza muito grande e tudo é feito com muita responsabilidade, porque existe uma coisa cultural nossa de achar que quando a gente está passando pelo saber popular, pelo saber ancestral, que nós estamos desconectados da academia. E ela vem provando para mim, na minha vida e na vida das minhas colegas que estão aqui, e porque eu tenho profundo afeto e gratidão e por elas estarem aqui também, que é possível fazer um encontro dessas águas. E eu prestei a prova de doutorado da Unesp, daqui de São José do Rio Preto, no ano passado,
E eu estudei para essa prova usando os materiais que ela disponibilizou para a gente nas aulas dela. Eu fui lá na pasta do Teams onde ela colocou os materiais e fui seguindo aquele percurso e estava muito costurado ao que a academia deseja. Eu não vou falar para me gabar, não, mas eu vou falar só para demonstrar o que eu estou dizendo. Eu tirei a maior nota na prova, sabe? Porque eu quero demonstrar esse compromisso. E, ao mesmo tempo, ela trouxe para a sala de aula Amanhecer Esmeralda, do Ferrez, botou uma luz na obra. A gente passou pelo Ailton Krenak, nós assistimos a um vídeo que eu não esqueci, e eu falo para as pessoas, do Cacá Verá batendo um papo com o Siddhartha Ribeiro sobre o mundo dos sonhos. E eu fico pensando na minha cabeça, gente, um dia, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a Jerusa. É esse lugar. E aí, assim, quando eu fui escolher como é que o festival se desdobraria, a gente sempre fica pensando assim, nossa, quem abre e quem fecha, né? E sempre é esse lugar de uma abertura e de um fechamento que tem ali, né, esse lugar de afeto e também de um pensamento, outro, que eu vou abrir o jogo, que é assim, nossa, na hora que a gente fechar aqui, a gente vai comemorar e a gente vai sentar em algum lugar e vai se abraçar e vai tomar uma bebida gostosa e eu vou falar para essa pessoa, fique na minha casa, porque aí eu estendo essa conversa. E daí ela aceitou. Vocês acham, gente? Nem acredito que ela está lá na minha casa com a gente e hoje de manhã a gente estava todo mundo batendo papo e foi incrível. Agora eu vou fazer uma apresentação formal e chique, tá? Tá tão boa essa, né? Precisa, que hora que eu fizer essa e todo mundo vai fazer assim, que pessoa incrível! Ela é doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, é mestre em crítica literária pela PUC, com pós-doutorado em filosofia da educação na Unifesp e especialização em esquizoanálise na Escola Nômade de Filosofia. É professora universitária de cursos autorais sobre escrita criativa, que eu já quero reservar minha vaga. É escritora, poeta e também tradutora de livros infanto-juvenis. Criadora da escrita curativa, curso Método Pensamento, que desenvolve as potencialidades criativas, críticas e clínicas no acontecimento da escrita. Escreveu a escrita curativa ou de Como Voar com Asas Quebradas, pela Fábrica de Cânones em 2021, entre outros. Jerusa conversará conosco sobre as suas vivências, inclusive as vivências de professora, docente, que estejam voltadas à reflexão e tensionamento do pensamento, da desconstrução, da descolonização e da decolonização. Jerusa Zeunis, obrigado. Oi. Agora deu. Ai, podia parar por aqui, né? Depois que você lê o currículo, aí eu fico até cansada. Eu pensei. Ai, querida, olha, queria agradecer muito você, né, Carol, agradecer toda a equipe do Falzinho, a Casa de Criar, agradecer todo mundo que está aqui, né, nesse último, na cerejinha do bolo, né, no finalzinho da coisa. Agradecer a Cora por emprestar o quarto para mim, né? Então a gente tem que fazer um agradecimento a ela. Vocês, Júnior, vocês são muito afetivos, né? As meninas que me trouxeram todo mundo. Nossa, quero agradecer todo mundo. E a Adriele, linda, né? Essa poeta aqui do meu lado, poeta do corpo. Bom, agradeci tanto que esqueci de falar, né? Ah, lembrei, sabe o que me lembrou você falando isso, né, da abertura e do fechamento do evento? Me lembrou os trabalhos monográficos, né, as teses, a gente faz aquela dedicatória. E a gente começa dedicando para garrafas, né, para papéis, para bolsa, aquela coisa bem burocrática. Aí a gente vai colocando os agradecimentos, e depois, por último, é pro marido, é pra mãe, pra pessoa mais importante. Vocês já perceberam isso? A gente faz isso. Olha, agora eu me senti muito importante mesmo. Por
Estou lendo o seu trabalho acadêmico. Mas, e é tudo recíproco que você está falando, né? E eu estou falando de trabalho acadêmico porque eu conheço as pessoas, assim, a minha intimidade, ela se dá muito pela escrita, né? E a admiração que você sente por mim, que você disse, ela é muito recíproca porque a gente se encontrou, né? A gente teve aquele encantamento já, seus olhos brilhando, né? Quando a gente ia falando, né? Das macumbarias todas, das encantarias, né? Aquele olhar dela, ela chegando próxima, mas aí tudo se efetivou muito no seu no trabalho. Você lembra que você escolheu trabalhar com cães marinheiros? Foi. Do Herbert Helder, que é um dos contos assim que pouquíssima gente escolhe para trabalhar com ele, porque ele é muito difícil. Ele é muito difícil esse conto. E você escolheu justamente esse. E aí eu falei, essa menina vai me dar trabalho. Né? É difícil de chegar nisso assim, com tanto pouco, né, que a gente tinha tido de contato. E de repente você trouxe um trabalho super profundo, esteticamente muito bonito, porque foi, acho que, um dos únicos que você teve cuidado de fazer tipo, ilustrou, você colocou a fonte. É projeto gráfico de Júlia Capê. Um projeto gráfico lindo, usou a cor azul tal, e foi muito profunda. E eu fiquei assim, falei assim, olha, eu vou fazer o mesmo que ela fez. Eu vou ser muito profunda na leitura. Então você, até um pouco dura, né? Você bem firme com ela. E se ela continuar gostando de mim depois disso, é porque a amizade está selada mesmo, né? E claro, estava maravilhoso o trabalho, né, gente? Estava incrível, mas foi muito legal, porque eu te li com muita profundidade também, né? E a gente estabeleceu ali, acho que uma relação assim, intelectual muito forte, né? Foi. Foi um presente, a Carol é um presente, né, gente? Presente da minha vida. Ai, meu Deus, que emoção. Ai. Gente, todo mundo que sentou aqui começou pela infância. E aí eu fui fazendo um patchwork de infâncias. Assim. Tá funcionando? Agora tá. Eu finalizo o festival com uma colcha de infâncias, assim, bem bonita. E bem legal, porque a gente pôde observar, por exemplo, nossa, a recorrência de algumas brincadeiras, de alguns espaços. Deu para a gente perceber, assim, às vezes a depender ou da idade ou do espaço geográfico que tinha contato com terra ou com árvore, as imagens. E eu não posso fazer diferente com você. Eu queria muito saber de como foi a sua infância, o espaço geográfico, se tinha contador de histórias, se não tinha, em que fonte você bebeu, né, dessas narrativas que compõem a nossa infância. Essa pergunta é linda, né? Super poética. E isso também eu queria agradecer você de ter feito assim, um trabalho tão bonito, tão minucioso aqui. E porque cada um que sentou aqui, que eu fui ouvindo, eu fui ficando íntima, né? Porque as perguntas que você elaborou criou muito bem esse espaço da intimidade, né? Então, se eu encostar aqui, eu não vou estragar esse material. Não, eu não vou encostar. Então, eu achei isso muito lindo, né? Então, cada pessoa, né? Olívio, né? Jovina, todo mundo falando, você podendo penetrar nessas histórias, agir. Eu, particularmente, não tenho tanta lembrança da infância. Fiquei pensando, o que eu vou trazer da infância? Não tenho tanta lembrança da minha infância. Eu lembro do quintal. Né? Então, pensando no espaço geográfico, a minha infância foi uma infância feliz, eu acho que eu fui feliz. Mas eu sempre fui uma pessoa um pouco assombrada pelo pecado. Né? Então, eu tinha um espectro ali, um fantasma que me assombrava. Mas tinha esse quintal. E esse quintal era muito bonito, era um quintal grande. E lá tinha de tudo, gente. Fala alguma coisa. Tinha mangueira. Tinha mangueira. Grama. Tinha grama. Horta, tudo. Moranguinho. Moranguinho. Tinha tudo que você pensava. Animais. Tinha galinha. Porco. Pato. Tinha muita coisa. Era acho que 50 metros assim, de quintal. E para 50 metros para uma festinha de criança, né? É pé, né?
Então, tinha esse quintal e ali tudo acontecia. Tinha uma mangueira, que era a casa da bruxa. Então, era muito legal, porque eu e minha irmã, a gente se escondia na mangueira e aí os amigos chegavam, né, os coleguinhas, e a gente começava a gritar, fazer barulhos, todo mundo saía correndo, sabe? Uma vez eu pus fogo nesse quintal, então eu tenho poucas lembranças, mas, não, e de verdade, mas a gente quer saber dessa vez. Não é, gente? Não é assim, uma vez eu pus fogo nesse quintal e lá... Não, eu era muito assombrada com a culpa e com o pecado. Um deles foi que eu acendi uma fogueira no quintal para fazer um pouco de susto para essas crianças, né? Eu sempre falavam que eu era bruxa. E aí as crianças saíram, eu esqueci de apagar. E aí meus pais chegaram, eu era bem pequena, assim, eu tinha o quê? 9 anos, 10 anos, sei lá. Mas a gente ficava só, porque minha mãe trabalhava fora, meu pai também. E aí quando... Eu falei que eu ia dar trabalho, né? Eu falo muito rápido. E aí, quando a minha mãe, quando eles voltaram, estava lá queimando tudo, chamou todos os vizinhos, aquele fogaréu que ia para cima. 2 vezes eu coloquei fogo lá. Uma vez no quintal e uma vez dentro de casa. Então, como você vê, eu sou incendiária. Então, eu tenho algumas lembranças muito fortes, né? Por exemplo, essa. Tenho uma lembrança de ter caído num buraco, também um buraco fundo, que eu fui brincar numa construção perto de casa, tá com a minha irmã. A brincadeira, que você falou das brincadeiras. A gente não era tão criativa, eu acho, porque eu e minha irmã sempre ficamos juntas, né? E nós brincávamos de irmãs. Essa era a nossa brincadeira preferida. Então minha mãe perguntava, vem brincar, vamos encomenda. A gente não pode ficar brincando de irmãos. Então, o que era a brincadeira de irmã? A gente fingia que era irmã. Só que a gente fingia que era irmã adulta. Duas adultas, assim, imitando as coisas da novela. E qual a diferença de idade entre vocês? 2 anos. E qual o nome da sua irmã? Minha irmã Luciana, maravilhosa. Mas você tem outra irmã? Não, só a minha irmã. Luciana. Só a minha irmã. Só a minha irmã. Essa outra, né, que é ela mesma. Essa irmã, que era criança e ela também adulta. Né? Então eu tenho essas lembranças de brincar com a minha irmã e que a gente detestava quando chegava amigos, a gente fazia tudo para eles irem embora porque a gente queria ficar só nós duas brincando de irmãs. Ninguém podia atrapalhar. Era muito divertido para vocês. Muito, muito. E tinha o quintal e tinham as jabuticadeiras, essas coisas. Teve um episódio muito interessante também. Vocês lembram do Barba Papas? Um desenho do Barba Papas? Então, meu pai tinha um fogão a lenha no fundo de casa e ele, depois de muitos anos, a gente era bem pobre, ele pintou a nossa casa de branco. E eu achei tão bonita aquele convite daquela parede. Peguei um carvão, subi em cima do sofá e desenhei um babapá imenso na parede. Quando meu pai chegou, aquele babapá ficou lá até uns 15 anos, mais ou menos, porque não tinha mais dinheiro para pintar. Ficou babapá para sempre ali. Essas são algumas lembranças pontuais. Morava a parede vermelha com a minha avó. Aí lembro também, uma outra lembrança, a avó morreu. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos. E viajei naquele tempo, tinha um funeral na casa, né? Assim, o velório acontecia na casa. Sim. Exato. E a minha avó, colocaram minha avó dentro do caixão e encheram de flores. Minha avó era gordinha, umas florzinhas brancas. E eu me lembro claramente de que eu olhava para ela e pensava que ela tinha virado um bolo. E que logo eles iam cortar um pedaço e eu ia comer. Então eu estava muito feliz porque estava cheio de gente em volta do caixão e eu querendo comer um pedaço da minha avó. Essa foi também uma das minhas lembranças preferidas. Gente, imagina a interpretação. Que lembranças maravilhosas. Vocês viram que ela começou dizendo que quase não tinha memória nenhuma? Não é, gente? E ainda ficou... Olha, e ainda a gente vai fazer, né? Já pensar a próxima edição do pau. E ela vem para contar a segunda vez que ela pôs fogo, porque ela contou uma só. E depois eram 2. Nossa, que incrível.
E eu queria te perguntar, foi aqui no interior, né, de São Paulo, que é isso? Laranjal Paulista. Ah, então tá, achei que já fosse em Santa Fé. Não. Foi em Laranjal Paulista, esse grande quintal. Ai, que maravilhoso. Foi bonito. Esse quintal era bonito, ele era um refúgio, era um tipo de um paraíso, mas também era um inferno. Porque esse quintal era cercado de pedófilos. Botou fogo no lugar errado. Não é? Pois é. De todos os lados, do lado direito, do lado esquerdo, Vizinhos. vizinhos. Acho difícil um lugar onde não tenha, de fato, né, a pedofilia. E eu sei um pouco da sua história. Você não é a primeira pessoa que passa aqui e diz assim, eu sou uma criança que foi quebrada. A expressão da criança quebrada. E quando essa pessoa disse isso aqui, eu sempre fico muito em choque e eu não soube o que dizer, porque eu tenho uma memória distorcida de um fato que eu nunca consegui recompor. E daí eu acho que, sabe quando você sabe que você está pisando nesse lugar também? Então eu só vou te dar a mão. Né? E eu acho importante, quando eu te convidei, eu sabia que ia passar pela infância, eu fiquei muito pensativa a respeito disso, né? Mas eu pensei, eu acho que a Jerusa é uma pessoa que vai trazer essa questão, que é uma questão que assombra as infâncias de modo geral, porque é uma questão que a gente vê, o que as meninas indígenas sofrem, e não só meninas, né? Quando a gente fala do abuso do corpo, a gente está falando de meninos e de meninas, e nas mais diversas culturas, e quanto mais vulnerável, mais aparece. E é uma questão da infância, e não dá para fazer um festival falando de infâncias e não tocar nesse ponto. Por mais que a gente estivesse aqui rindo do bolo e desse lugar lúdico e incrível, a gente acaba, pelo menos, chegando aqui nesse momento e dizendo as infâncias são esse lugar para onde a gente tem que olhar e onde também acontece isso, e isso precisa ser visto e discutido e pensado e combatido. Né? Vamos caminhar na linha do tempo. Vou com você pelo rio da sua vida. Vamos. Bom, eu quero saber, e eu já sei um pouquinho das nossas aulas, porque a Jerusa é essa pessoa que traz as narrativas de si, e é muito gostoso, e quase que a gente nem quer mais voltar no conteúdo da aula, né, meninas? A gente quer ficar ouvindo as narrativas, de como você acessou o universo da escrita. Mas o público que está aqui com a gente não sabe, eu te trouxe porque eu queria que todo mundo te conhecesse. Então, eu vou pedir para você contar dessa sua imersão no mundo da escrita e do acesso a livros e materiais escritos e a literatura de modo geral, e como é que isso te fisga. Porque você é a literatura ambulante, né, na nossa vista. Olha, eu fui uma criança, estava conversando com a Meire hoje, né? Eu não tinha livros, assim, a gente não tinha livros em casa. E eu vi, né, que você mandou as perguntas para mim que você iria fazer, mas eu quis esquecer as perguntas, porque eu acho que como ia ser uma conversa assim tão da experiência, né, você trazer à tona a experiência, eu achei melhor não pensar muito sobre elas e elas acontecerem aqui. Mas eu lembro que você perguntou sobre a contação de histórias, né? Isso, se tinha contação. Se tinha contação. Livro, que materiais você acessava. Não tinha a contação de histórias, como a gente vê, uma coisa linda, né? Esse maravilhoso que a Nina fez hoje, que eu fiquei em choque. Essas coisas não existiam nessa realidade, né? Meus pais não estudaram, né? Não davam tanto... Não tinha esse lugar. Mas tinha as histórias que aconteciam o tempo todo. Então, tipo, meu pai contava alguma coisa que tinha acontecido com ele, quando ele fugiu do Boitatá. Então, não eram histórias externas, mas eram vivências, né? Então, sempre tinha a contação da vivência. E elas não eram mágicas porque eram todos acontecidos mesmo. Então, a minha mãe também contava as histórias da família dela. Então, não tinha um tempo preparado para que houvesse a história. Até a Nina falou um pouco sobre isso, né? Ela pode estar a história em toda parte.
Mas a gente contava. E muito nova também, minha mãe gostava muito de ouvir histórias. Então, eu me lembro muito de eu sentada do lado dela, ela na pia lavando louça, e eu contando histórias já. As histórias que aconteciam comigo na escola, os paquerinhas, né? Aquelas, um monte de coisa, né? Então, eu sempre tinha esse lugar para falar muito, para se contar, para se narrar muito. Até as histórias secretas, né? As histórias secretas que tinha esse outro lugar, que eram coisas que não eram permitidas falar, né? Então, não tinha coisas que eu não podia falar. Mas mesmo essas eu acabei falando em algum momento, né? E aí houve um silenciamento, porque esse tipo de conversa sobre a pedofilia, nem tinha esse nome ainda, né? Para mim, mas sobre essas coisas que aconteciam, elas não tinham essa visibilidade que tem hoje. Então eu me lembro de ter contado isso na minha casa para minha mãe e para meu pai em algum momento, e todo mundo me entender e falar como é que eu tinha que agir, mas a questão era, não fala para ninguém. Tinha um silenciamento sobre isso. Aí eu fui falar para o padre, né, porque eu fui fazer a primeira comunhão. Contei para o padre o que acontecia. O padre queria saber detalhes, inclusive, né? Então eu contava os detalhes. E o padre não conta para ninguém, né? Isso aí é um pecado. Você é uma Maria Madalena. E nenhum tipo de atitude para que não acontecesse mais. Não, nada disso, nada disso. Então, mas só que isso, hoje, né, olhando, como você sempre diz, né, a gente fazendo aquela curadoria, né, da infância, olhando hoje, esse tipo de situação talvez tenha provocado um silenciamento que ficou em ebulição, né? E isso também em algum momento vazou para essa coisa da escrita, né? Porque a escrita, para mim, ela sempre teve um pé no corpo e na sexualidade. Se você perguntar se eu tinha livros, eu não tinha, nunca li essas coisas mais maravilhosas desses livros aqui. Mas tinha gibi, isso tinha muito gibi, Turma da Mônica, Zero, Patinhas, Tio Patinhas, né? Essas coisas tinham em casa. Mas o meu primeiro contato verdadeiro com a leitura, meu prazer com a leitura, ele nasceu de um baú secreto, né? Esse baú secreto, eu estou falando disso um pauzinho, mas tudo bem. Eu ia fazer trabalho de escola com a minha amiguinha na casa da minha avó, que era parede meia. E um dia, a gente foi no banheiro, abriu o armário e tinha um baú secreto dentro desse armário. Um baú escondido, um monte de coisa lá. E aí, eu, curiosíssima, fui abrir para ver o que tinha nesse baú. E tinha muitas revistinhas que eram do meu tio pornográficas. Era um baú lotado de revistas pornográficas. E eram umas revistinhas interessantes, porque tinha uma historinha. Sabe, não era só, era historinha mesmo. Tinha um roteiro. Tinha roteiro, motorista, não sei o quê. Eu até lembro as historinhas até hoje. E aquilo mexeu muito comigo, né? Assim, eu me interessei por aquilo. Era muito legal. Então, eu ia sempre para casa da minha avó fazer trabalho para acessar esse baú secreto. Levava minhas amigas. Então, e tinha um segredo. Era o segredo de não poder mexer na... Né? Provavelmente se eu visse, eu mostrasse aquilo, eu ia apanhar, né? Mas aquilo me instigava, aquela leitura me instigava. Então eu acho que a via pela qual eu entrei nesse mundo da literatura é a via da pornografia. É sobre isso, né? Assim, um segredo, um secreto, mais até do que as histórias, mas o fato de se esconder para acessar isso. Tinha algo de secreto ali. E esse algo de secreto eu queria ver tudo. Eu queria ver tudo. Depois eu também conheci a chave do tamanho do Monteiro Lobato, né? Depois. Muito bom, muito bom. E eu gostaria que você contasse um pouco, então, vamos seguir aqui o percurso do Rio da sua vida, da sua formação profissional, de como você se assenta nesse lugar da literatura, da educação. Tudo foi acontecendo assim do jeito que tinha que acontecer, porque nada foi muito planejado, porque não tinha como ser planejado. Naquele tempo,
Eu nem sabia que eu ia fazer faculdade. Um dia eu estava fazendo magistério, e aí minhas amigas começaram a falar que vinham para São Paulo, que iam fazer faculdade. Que faculdade você vai fazer, Jerusalém? E isso você estava em que cidade? Laranja Paulista. Ah, tá. Laranja Paulista tem 29 anos. Aí eu vou morar com um namorado. Eu saio da casa do meu pai para casar. Tá. Então, 29 anos, depois eu fico casadinha lá até os 35, depois aí minha vida começa de Até verdade. 35. Até 35 lá em Laranja Paulista. Não, 29 a 35, depois eu fui para uma cidade pequenininha, também chama Porto Feliz. Nossa, então conta. Estou interessada, quero saber tudo. Então, aí, quando eu estava lá em Laranjal, Laranjal era aqueles limites do Laranjal. O que eu queria fazer? Eu queria ter as coisas, né? Porque meu pai era pedreiro, né? Minha mãe trabalhava em fábrica. Eu vinha de uma família pobre. E aí, só que eu era inteligente. Eu era inteligente. Isso dava mais trabalho ainda, porque eu não conseguia me, turmar muito ali, né? Porque no lugar onde eu estava, assim, não tinha muita leitura, mas eu acho que eu era meio sacada das coisas. Então, eu ficava meio sem lugar. E aí, o que eu queria era ter telefone, né? Eu ter telefone, eu fui trabalhar no banco. Eu fui trabalhar no banco. Aí, eu trabalhei em banco, trabalhei numa outra empresa também, a Ginomoto. E era secretária. Então, fui fazendo essas coisas. Aí, fui entrar no banco. Precisava de diploma de faculdade para entrar no banco. E aí, eu menti que eu estava fazendo faculdade, mas era mentira. Eu sempre entrei com um currículo falso, todos os lugares, era tudo mentira. Era sempre eu mentia. Na Ginomoto, eu mandei o currículo que eu sabia inglês, que eu sabia francês, que daí chegou lá, não sabia nada. Eles perguntaram, então você fala inglês? Não, porque o cargo era secretária bilíngue. Aí eu falei que não sabia. Aí eles falaram, mas como assim? Eu falei, eu estava procurando um trabalho de copeira, mas como não apareceu, eu vim aqui para vocês me conhecerem. Se tiver, vocês me chamam. Eles gostaram de mim e me colocaram como secretária bilíngue. Só que eu tinha uma secretária bilíngue para mim. Tinha uma secretária que me ajudava a traduzir as coisas. Então, sempre foi minha vida muito assim, no gogó mesmo, sabe? Na malemolência. Aí eu entrei no banco. Aí no banco eu menti que eu tinha faculdade. Não tinha. Aí, se eu provasse que era o gerente do banco, me chamou e falou, menina, vem aqui, você tem que se matricular numa faculdade agora. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Daí ele falou assim, eu falei, acho que vou fazer psicologia, publicidade, essas coisas, né? Aí ele falou, não, você faz ou matemática ou português, porque você é pobre e se você nunca vai faltar emprego de professora. Eu falei, tá bom, vou fazer português. Você sabia que eu fiz letras com esse mesmo discurso? Eu tinha que fazer, porque nunca ia faltar emprego de Nunca ia professora faltar pra mim. emprego. Mas sabe que hoje eu fico pensando se eu provasse e falo que beleza ter aparecido na minha vida, porque eu nem imaginava que eu gostava, achava tudo saco, tudo um saco. E aí apareceu um professor de literatura. E esse professor de literatura era muito ruim. Ele foi uma inspiração na minha vida, porque ele trazia os textos literários mais maravilhosos do universo. E aí, quando ele falava, acabava com tudo. Eu falava, não é possível que esse cara está dando aula na faculdade e está destruindo tudo. Se ele conseguiu isso, eu acho que eu consigo também. Eu consigo. Aí, eu fui ver quais foram os passos que ele tinha para chegar lá na faculdade. E eu estava só fazendo letras para ficar no banco. Aí eu descobri que ele tinha feito uma pós na PUC. Aí eu fiz essa pós, eu fui para essa pós na PUC. Aí vou fazer essa pós. Vou fazer essa pós, eu com o dinheiro do banco, pagava a pós. Então, aí, na pós, eu me apaixonei perdidamente por uma professora. Eu achava ela linda, porque na pós, as mulheres eram todas mais velhas. Tipo, eu agora, né? Porque ela faz 20 e poucos anos. Eu achava, nossa, como pode ser velha e bonita, mais velha? E aí, eu ficava olhando para elas, né? Filha. Hã? Era filha. Era filha? Vai trocar. Aí eu olhava, elas eram tão bonitas, e elas eram tão independentes, e falavam coisas bonitas, e eram cultas, e eu não sabia nada daquilo, nunca tinha lido nada daqueles livros. Não tinha essas leituras, né? Eu lia Paulo Coelho, Sidney Sheldon,
a Agatha Christie, era o que eu gostava de ler. Mas eu lia muito, gente, lia muito. Mas era essa a minha leitura. Isso já estava com uns 20 e poucos anos. Todos os livros que vinham na caixinha de sabão, em pó, eu me considerava uma grande leitora, mas eu lia essas coisas. Finais Felizes, adorava essas coisas. E aí, quando eu fui para a PUC, uma professora, eu me lembro do dia que ela pediu para eu falar alguma coisa, e eu ficava encantada, porque ela tinha um peito bonito. Ela tinha um peito muito bonito, era incrível. Porque ela era mais velha, mas eles eram duros, assim, sabe? Bem bonitos. E eu passava muito tempo olhando para os peitos dela. E aí um dia ela me disse assim, eu falei alguma coisa, ela falou assim, o que você faz da vida? Eu falei, eu trabalho em banco, sou bancária. Ela falou, não, você é uma professora. Você é professora. Você está perdendo o seu tempo, você é uma grande professora. Eu não sei se foi o peito, se foi a voz, eu não sei o que foi, que eu falei, vou segurar nesse foguete aí, eu vou fazer alguma coisa, vou mandar um currículo. Aí eu comecei a mandar currículo para dar aula em faculdade, e tem mil histórias, né, porque foi acabar dando, a primeira vez que eu dei aula na vida, eu dei aula no curso de Direito, porque eu menti. Eu menti que eu era especialista em argumentação forense. Eu nem sabia, eu vi um pedido lá, um negócio de meio da aula que está precisando de professor de argumentação forense. Eu falei, ai, vou lá, porque sou eu. E fui parar num lugar longe, Itapeva, e aí, nossa, foi lindo, assim, eu dando aula fingindo, né? Era uma grande ficção, porque eu fingia que eu sabia aquilo que eu estava dando, era incrível. E eu assumia o personagem e ficava dando aula. Até hoje eu faço isso, vocês que não percebem. Eu não sei nada, eu só finjo, gente. Aí sempre, ó, eu sou atriz também. A gente está tão feliz que vai ter aula com você de volta agora, você não tem uma noção. É uma felicidade tão grande que a gente está meio cansado, assim, chegando no TCC. E a Tati foi ótima, a Tati estava assim, meu Deus, mas os trabalhos, o TCC, alguém falou assim, mas é da Jerusa. É da Jerusa? Apaga tudo que eu falei, então. Não foi? Ai, mais uma disciplina que eu vou chegar lá, ter que inventar um monte de coisa, que eu não sei nada, meu Deus. Sabe? Hoje vendo a Nina falando dos livros, a Mary falando, mas sabe muito mais que eu, né? Eu vou lá só pra fazer um showzinho ali, fazer eles darem risada. Porque é sobre isso também. A gente nunca sabe quando ela tá mentindo, né, Mary? Mas aí eu gostei da coisa, né? E aí eu saí do banco, aí fui fazer mestrado, me apaixonei pelo mestrado, fui fazer doutorado. E tudo isso, assim, muito a vida levando, sabe? Uma coisa... Na hora que eu saí do banco, aí sim, foi uma decisão. Falei, não, eu quero fazer mestrado, eu quero saber isso que eu tô... Nossa, o que eles estão falando, eu quero entender do que eles estão falando, né? Eu quero falar bonito, falar com começo, meio e fim, não falar o que você estudou jeito. no mestrado, gente? Desse jeito que eu tô tudo atrapalhado. O que você estudou no mestrado? No mestrado estudei a Hilda Hilst. Então já estava com a cabeça meio louca, já, né? A Hilda Hilst veio e fez aquele turbilhão, né? E aí, quando eu fui pro mestrado mesmo, foi uma decisão dificílima, porque eu trabalhava no banco e ganhava relativamente bem. Eu saí do banco para ganhar 10%, dando aula nessa faculdade, ainda viajando 400 quilômetros para dar aula, uma aula. Eu ficava saindo para ir, 400 para voltar, por uma aula. Duas, né, que era dupla, assim, de argumentação forense. Ela não argumentava muita coisa. Mas aí eu tinha feito uma poupança, eu fiquei dando aula. Aí eu fiz isso e aí foi assim, o primeiro momento que me deu um choque, porque eu tinha conversado muito com Deus, né? Eu conversava com Deus. E tinha falado, Deus, me dá uma luz que eu quero seguir o meu caminho. E aí Deus falou, vai, filha, vai dar aula, que você não sei o que. Eu comecei a dar aula, aí aconteceu a primeira tragédia da minha vida, um acidente, horrível. Falei, filho da puta, Deus, né? Você me enganou, né? Passou a perna, falou que era para eu ir lá, fui lá, né? Esse acidente grave.
deu uma brochada, né? Porque eu já falei, vou voltar pro banco. Mas aí continuei e tal, terminei o mestrado, apesar disso, fui pro doutorado. E conta o que você estudou no doutorado. No doutorado eu fui estudar literatura comparada. Eu menti que eu falava espanhol. Aí eu fiz uma prova, eu passei, nas provas eu passava. As provas eu passava. Mas era tudo aquela provinha fácil, né, de proficiência, sabe? Não, minha prova do mestrado de proficiência em inglês, porque assim, inglês é um grande bloqueio na minha vida. Eu sou formada em letras, português e inglês, mas tem uma questão com a língua estrangeira, assim, que agora o Guarani vai me ajudar. Sei, eu vou resolver. Mas aí eu cheguei para fazer a prova e era um texto do Paulo Freire. E daí eu tinha que ler o texto do Paulo Freire, que eu já sabia. A hora que eu vi aquilo, me deu uma alegria. Até tatuei o Paulo Freire Caldiste. Esse homem só me salva. E daí era só responder em língua portuguesa. É isso. Então, aí fui pra Argentina para ficar um mês lá, para fingir que eu, né, para fazer você se empenhou. Me empenhei. Mas ela fala espanhol, né, gente? Fala, né? Não, eu não falo. Ai, gente, ganhei até um prêmio, eu tava contando pras meninas, de tradução. Eu ganhei um prêmio de tradução de um livro que eu traduzi, mas só que eu não sei traduzir, só que as editoras não sabem que eu Sobe foi você que traduziu. Sobe foi você que traduziu. Sobe, eu que traduzi. Ele chegou pelo clube, a gente pegou. Aí eu falei, Cora, vamos ver quem fez esse livro. Aí eu falei, Jerusalém, Pássaro Azul, na hora. Ai, que linda, que linda. Aí fui fazer o doutorado. Aí eu estava me achando, já que eu estava falando alguma linguagem ali, aí fui para o doutorado estudar 2 livros, que é o Sérgio Santana, Um Crime Delicado, era tudo coisa de trauma, Um Crime Delicado, e o outro era Amuleto também, trauma. Só que aí, nesse momento do meu doutorado, tudo está seguindo uma linha tranquila. Eu estou achando que, nossa, estou bombando, né? Estou bombando, estou falando, estou repetindo o que todo mundo fala. Olha que bonito, sou igual as professoras que eu queria ser, né? Sou muito silicone, mas eu estou sendo igual aquelas professoras que eu almejava ser igual a elas. E eu admiro elas muito até hoje, mas assim, tipo, repetindo aquilo que eu estava recebendo e repetindo e achando lindo, né? Porque, Gi, isso também para você, eu venho de uma família pobre, no entanto, eu venho com esse estereótipo, né? Que é assim, com essa branca, loira, né? Que tem um privilégio, vai chegando nos lugares e, de repente, você que está à margem, financeiramente, né, na questão financeira, você está à margem, você se vê acolhida, né? Porque você tem aquela cara ali que as pessoas estão esperando, branca, loira. E aí, só que você não se dá conta dessa estrutura. Então, você acha que aquelas pessoas estão fazendo um favor de te receber. E você começa a falar assim, nossa, eu sou como eles. Então, para eles gostarem de mim, eu vou falar o que eles falam. Né? E eu vou ser igual a eles. Cada vez mais igual a eles. Cada vez mais igual. E aí você vai sendo engolido nessa estrutura, né? Você vai sendo engolido, você vai repetindo, só que você não sabe que você está repetindo. Você vai naquele, né? E isso foi até pouco tempo, né? Até o doutorado. No doutorado eu estava lá, aí a segunda tragédia da minha vida, que foi aí um acidente maior do que o primeiro acidente, uma grande tragédia, que essa tragédia me calou. E nesse calamento, esse segundo silenciamento, né, é muito curioso o trauma, né? Porque o trauma a gente quase não percebe ele da primeira vez. É preciso que ele se repita para você entender o trauma. Precisa ter uma repetição do acontecimento. E esse trauma, esse silenciamento, ele acordou o silenciamento da infância, que talvez eu não tivesse pensado nisso até aquele momento, né? E aí eu comecei a olhar para tudo aquilo que estava acontecendo. E a minha linguagem, essa linguagem que eu fui construindo, né, o tempo todo, com muita lábia, né, porque tem que ter um super jogo de cintura para se parecer, né, não me servia mais. Aí, nesse momento, tudo desmoronou. Não conseguia mais repetir aqueles discursos que eu estava... aqueles cantos que eu estava entoando, né? E
E aí não cabia mais o meu corpo nessa linguagem, né? Eu já era esse corpo quebrado, que você disse, que até então eu não tinha me dado conta, né? Ficava lá bancando, mas sustentando aquela asa, vamos dizer assim. Então o corpo quebrado já não cabia mais nessa estrutura de pensamento. E aí, por Deus do céu, tive um grande orientador no doutorado, sim, maravilhoso. Quando eu falo Deus, por Deus é o Deus de Spinoza, tá, gente? É um Deus mais legal. Aí, não o da infância. Aí, o meu orientador me apresentou a desconstrução, né? O Jacques Derrida e todos esses pensadores da desconstrução, Deleuze, todo esse povo todo, que depois me levou para o pensamento indígena. Claro que foi todo um processo, né? Primeiro teve que passar por Viveiros de Castro, perspectivismo e tal, para conseguir abrir, né, o pensamento e desconstruir. Porque eu já estava totalmente quebrada, mas não era desconstrução. Uma coisa é você estar em ruínas, né? E outra é você falar, nossa, eu tenho que virar esse pensamento no avesso. Só que isso, para mim, não foi uma coisa foi difícil, mas assim, não tinha outra saída. Então, quando eu entrei em contato com a desconstrução, eu comecei a me sentir em casa, sabe? Porque aí eu fui desconstruindo tudo aquilo que tinha sido construído, né, com todo esse tempo, só que era parte da minha vida, né? Então era muito verdadeiro. E aí a coisa voltou, mas antes disso teve um buraco, né? Um escurão, passou um tempão nesse buraco, nesse escuro. Depois, quando eu voltei, aí eu já voltei essa louca aqui que você tá vendo. Maravilhoso. Ó, eu não perdi aqui da minha mente. Eu fico também fazendo o exercício de ser entrevistadora. Eu acho que a pessoa que fica no papel de entrevistadora, por mais que eu não seja uma entrevistadora, tem que ficar muito atenta e prestando muita atenção. E você liberou aí que teve um prêmio de tradução, que eu perdi de perguntar do prêmio de tradução direito, pra gente entender. Mas a minha próxima pergunta já é da desconstrução, então não vou perder. A gente vai abrir um parênteses, aí você vai falar desse prêmio, que eu fiquei muito curiosa e também muito orgulhosa. E daí a gente tá vendo que ela vai falando, né? E ela manja de espanhol, de inglês, de francês, de tudo, né? E você conta do prêmio, aí depois eu pego a sua desconstrução de volta pra gente continuar no percurso da sua vida. Do prêmio. O prêmio, o nome do livro, eu esqueci o nome do autor, gente. Ai, meu Deus. Sem problema. O Júnior dá um Google ali, a gente finge que você estava lembrando desde o começo. O prêmio foi assim, eu tava... Olha que loucura, né? Então, preciso recuperar um pouco a Cris Tavares, né? A Cris que não pôde vir. Ai, fala da Cris. Vamos falar da Cris, que é minha madrinha, maravilhosa. Isso. A Cris, a Cristiane Tavares, né? Uma grande estudiosa, né? Uma pessoa que tem um trabalho lindo, né? Com a literatura negra, né? Com as vozes, né? Negras. E não pôde vir, ficou doente, então eu vou trazê-la aqui. Nós nos conhecemos no mestrado e ficamos amigas, muito amigas. E muito amigas pela diferença, né? Estava contando para mim, eu estudava da Hilst e estudava o profano, né? A pornografia, o profano, todas essas coisas que sempre me inspiraram muito. E a Cris estudava o sagrado, na obra da Adélia Prado. Elas são opostas complementares. A religião, o sagrado, todas essas coisas. E aí a gente logo se conectou, ficamos amigas, escrevemos um artigo juntas, que é sobre Hilda Hilst e a Adélia Prado, entre o sagrado e o profano, uma coisa assim. Um artigo bonito, foi publicado e tudo mais, numa revista de religião. E aí a gente ficou muito próximas e depois a gente se afastou, porque ela foi para o campo da educação, a literatura, mas com foco na educação, então a educação em primeiro plano. E eu continuei na literatura. Então eu continuei lá fazendo mestrado, fazendo doutorado, fui para o doutorado, aí fiquei triste, nessa época que eu tinha ficado triste, a gente acabou se afastando um pouco. E a gente ficou bastante tempo sem se ver. E um dia a gente se encontrou e foi como se fosse a primeira vez, né? Como a gente é com amigos que o tempo não passa, né? E aí eu me lembro que ela me perguntou assim, Jerusa, mas o que você está fazendo? Ah, fazendo doutorado e tal. Aí ela me perguntou, e quanto você está ganhando?
Não sei se ela acha que ela olhou minhas roupas, achou coitadinha. Eu não sei por que a gente chegou nesse assunto. Aí eu peguei e falei quanto eu estava ganhando. Era a bolsa do doutorado, porque eu não estava fazendo nada, estava em depressão, né? Acho que era olheira também, né? Eu estava fazendo a bolsa do doutorado. E também não estava nem estudando nessa época, estava só bebendo a bolsa do doutorado, ela dava pra mim. Aí ela falou, você está bebendo como? Eu falei, acabou o doutorado. Eu falei, ai, Jerusalém, mas você não pode, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, você precisa vir para a educação, o seu pensamento é tão engajado, não sei o quê. Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. E eu achava que eu estava ganhando bem, achava que eu estava ganhando muito, porque eu estava ganhando a bolsa e estava triste, eu achava que estava de bom tamanho. Nunca tinha almejado, né? Aí ela falou, olha, eu vou indicar você para um grupo, o Grupo Movimenta, que é de uma querida também, minha amiga, Cláudia. E aí ela, Ana Cláudia, é maravilhosa essa menina. E aí ela pegou e me indicou nesse lugar para dar aula de capacitação para professores. E eu tive muita sorte que nessa capacitação de professores, eles estavam criando, a editora Melhoramentos, um clube de leitura, que ia para vários estados, e não tinha muito clube de leitura ainda, porque as pessoas não sabiam como fazer. E eu era a rainha do gogó. Ninguém sabia nada, eu falei, deixa comigo que eu sei tudo de clube de leitura. Eu sei tudo de clube de leitura, inventei o tal do clube de leitura. E eles começaram a me mandar para os lugares para fazer. Então, para Pernambuco, para o Rio, e eu fui fazendo clube de leitura. Sempre foi assim. A mesma coisa aconteceu, eu estava contando com a Meire hoje. Na Casa das Rosas, né, eles começaram um curso de escrita criativa. Estava começando. Hoje a gente vive o boom da escrita criativa no Brasil. Mas estava no começo, ninguém fazia muito isso. Então, o Reinaldo Jerusalém, vamos criar isso? Pode deixar que eu sou especialista em escrita criativa. Aí já inventamos o negócio e fomos para os lugares. Então, eu não tinha medo de inventar e de ir para as cabeças, né, como fala. Mas aí, eu comecei a trabalhar nesse lugar e apareceram esses livros, né? A Ana Cláudia criou uma editora que chamava Mundo Palavras, e acho que era outro nome antes, agora é Mundo Palavras, uma coisa assim. E aí eu tinha vários livros que chegaram, né, de autores incríveis, que eram de idiomas do espanhol. Alguém sabe, entre coelhos e elefantes, histórias de coelho e elefante, qual que é o autor? Você vê para mim, menina? Roldan. Gustavo Roldan. Lembrei. É que demora um pouco para vir, gente. Depois que eu sofri acidente, eu perco os nomes próprios. Tanto título como nome de autor. Isso me aconteceu e não volta. Demora. Volta sim, ó. Por exemplo, quando ela está indo para fazer um negócio, vem. Mas é muito complicado isso. Sempre, vocês já devem ter percebido isso nas aulas, né? Que eu vou falar o nome, só os meus amores que eu não esqueço, né? Derrida, mas senão eu esqueço. E aí, eu fiz a tradução de vários livros, eu acho que uns 7, mais ou menos, nessa época. E Histórias do Coelho e do Elefante, eu me lembro que eu ria demais para escrever. E eu queria manter essa coisa inusitada. Eu sabia espanhol, mas ficava lá com o dicionário, e aí tentava brincar, inventar em cima da coisa. E aí, menina, que foi uma surpresa, que esse livro ganhou um prêmio de tradução. Melhor livro traduzido, recomendável recomendável, altamente recomendável e melhor do ano lá de tradução. Que incrível! Agora eu já quero meu livro traduzido. Muito bom. Não é? Lógico! Mas eu tenho certeza que passou por essa habilidade, vou chamar de habilidade, mas é da sua essência. Que por mais que coisas horríveis tenham acontecido, você tem uma capacidade de se reinventar e você é leve. É o que eu falei do Olívio ontem, assim, o Olívio tem uma história e você tem uma história. E aí vocês são pessoas com quem a gente quer ficar conversando e convivendo e ficar perto. E é isso. Eu tenho certeza que passou certo também. Eu sou meio do bonde pesadão, que quer arrumar encrenca com os outros. Gente, então vou voltar aqui, ó, que essa pergunta vai me ajudar a recuperar, que a gente estava na desconstrução, ó. Você é minha professora na pós em literatura para crianças e jovens, e isso foi, em minha vida, um presente que eu não sei mensurar de verdade, porque tem algumas pessoas na minha vida que eu tenho esse perfil
Eu sou ariana, eu já fiz um mapa astral, minha cor é vermelho, meu elemento é fogo, eu sou impetuosa, meu pai já me botou fisioterapia, acupuntura, tudo para ver se dá uma leveza, para esse negócio. Eu quero responder, eu quero já dar soco no nariz, sabe? E hoje eu só aviso, eu não sei se eu vou ter estrutura para não agredir, sabe? Eu cheguei nesse lugar, com 40 anos, cheguei nesse lugar, que é uma ameaça velada, né? Eu estou avisando. Mas tem algumas pessoas na minha vida, e eu gosto sempre de falar do Júnior, assim, meu casamento com o Júnior tem isso, e você foi uma outra pessoa que fez isso, que é assim, tem hora que eu não consigo medir direito se o que eu estou fazendo está muito militante, se está muito guerreiro, se está ficando panfletário, sabe assim? E eu vou misturando as coisas na minha vida, então... e isso é nítido, então quando você fala assim, do roteiro do Falzinho, mas é porque as coisas da vida me interessam muito, muito, sabe? De verdade, é real. E eu não vou me esquecer que eu te mostrei um poema, uma coisa que eu tinha feito, e eu queria saber se aquilo tinha um valor ou não tinha um valor, se era possível aquilo para alguém que está inserido ali, né, como você. Tipo, nossa, isso aqui é uma vergonha, ou posso acreditar, né? E daí você trouxe para mim coisas que, se você não tivesse dito, eu não ia ter feito, tá? Essa é a real. E o Júnior faz muito isso na minha vida também. Eu trabalhava projetos de leitura na sala de aula, eu nasço professora, e aí o Júnior faz assim, sabia que existe fora da sala de aula também? Sabia que existe o campo da cultura? Sabia que a gente podia tentar edital? Daí a gente está aqui, né, fazendo a terceira edição desse festival, mas trabalhando com um projeto de leitura via edital desde 17. Mas se ele não tivesse vindo e feito assim, deixa eu abrir essa cortininha aqui, e vocês são essas pessoas. E eu sigo encantada com o seu movimento contrário ao do discurso hegemônico. Isso é muito marcado e é muito incrível. Eu queria dizer, assim, para quem tem qualquer coisa de eu vou estudar e me dar um bode, mas tem os encantamentos, o saber ancestral. A Jerusa é aquela pessoa que ela vai lá e encerra a aula botando um ponto de pomba gira com um vídeo pra gente assistir, sabe? Com uma gargalhadona para encerrar a aula, sabe? E o texto da aula é o texto do malandro, e a gente vai... E ela leva isso nesse rigor, assim, e eu fico muito encantada com isso. Você nos instrumenta, é o que eu disse, você faz uma costura. Nossa, Jerusa é essa professora, mas essa pessoa vai poder prestar um doutorado num lugar que está em cima do cânone? Vai, eu já disse que sim, né? E você nos propõe, então, essa desconstrução e essa reconstrução e nos faz movimentar. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que você já começou, né? E daí vamos chegar com você no Vera, gente, uma instituição privada. Eu penso isso toda vez que você vem lá, eu fico, gente, que maravilhosa. E ela tá no Vera. Estamos fazer uma conta, né? Eu e as professoras da PUC, você olhando para mim, né? A gente vai sempre assim, né? Observando o outro, se inspirando e seguindo, né? É bom, né? Estar aqui assim nesse momento também, né? Inspirar você, que é uma pessoa que eu admiro tanto. A questão de desconstruir, né, o discurso hegemônico, ele tem muito a ver com reconhecer, e não é fácil, né? Porque o que você disse sempre me atravessa. Agora há pouco, será que eu estou sendo militante demais? Não sei o quê. O que me atravessa é assim, às vezes você quer quebrar um padrão, só que o padrão ele é todo, ele é tão interiorizado, a estrutura é tão interiorizada, e eu me pego sempre num medo de estar pensando que eu estou quebrando aquilo e reproduzindo, né? E ainda assim... E esse é o grande lance do trabalho do Cães Marinheiros. Exatamente. Sempre. A gente está sempre reproduzindo. E aí é difícil, né? Conversando de novo, acho que eu conversei muito com você hoje, né? Puxa, a gente conversou de tanta coisa importante, que muitas vezes a gente precisa desconstruir pela forma. Né? A gente tem que ir pela forma. Não adianta só o conteúdo, mudar o conteúdo e manter uma forma. Então, para mim, quando eu reconheço, eu tenho que reconhecer muito o trabalho da Cristiane Tavares, como coordenadora da pós,
porque ela me dá essa liberdade, né? Porque se talvez não fosse, porque eu não tive essa liberdade, eu trabalhei em outras faculdades, e eu saí da faculdade, saí eu máximo, né? Eu fui mandada embora. Você foi convidada a se retirar. Fui convidada a retirar, justamente por eu ter esse discurso, né? Então, de fazer, de questionar muito, né? E é meio chato, assim, também, porque eu sou meio assim, na vida. Isso é uma coisa, não dá pra você fingir que você é assim. Falar assim, agora, nesse momento, eu vou entrar na sala de aula e vou virar, e vou fazer desconstrução. E vou falar contra o discurso hegemônico. E vou pegar e trazer os cânones aqui e quebrar os cânones. Não dá pra você fazer isso se você não faz isso na vida. Não é uma coisa que você faz naquele momento apenas, né? Então, é meu, não tem como ser diferente. Então, não tem como eu chegar num lugar e não causar. Né? Eu vou causar de algum jeito. Me identifico. Já tem que me render a isso, né? Eu vou causar. Será que tá? Trocamos. Eu tenho uma questão com tudo que é de eletricidade, ele é uma coisa louca. Vai sugando, é uma coisa maluca. Tem uns chips aqui, eu sou ciborgue. Um ancestro ciborgue. Mas, e aí, tem essa questão, né, de falar contra esse discurso hegemônico, mas, ao mesmo tempo, não esquecer dele, trazê-lo, né? Porque a gente tem que honrar tudo, alguma coisa chegou aqui, né? Então, algo aqui é muito importante, é muito válido. Mas isso que é importante e válido não pode calar e silenciar outras formas de expressão. Então, você tem que trazer, colocar sobre questão, porque as pessoas acham que a gente sempre está querendo destruir, matar o outro. Mas não é. Quando você questiona, quando você bate na parede, quando você sobe em cima e sufoca, você não está matando, você está só vendo a força daquele outro. Você está testando aquela força, né? Então todo mundo fala assim, é que nem o Monteiro Lobato, que a Nina trouxe hoje, né? Falou assim, eu estou aqui revendo o meu cânone no Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, se ele for forte, a gente pode matar, pisotear em cima, ele não vai morrer, né? E aí ele vai mostrar a força dele, porque ele vai sobreviver. Então a gente não pode deixar de questionar as coisas. Então, para mim, só que eu não acho que eu estou sendo desrespeitosa, eu acho que eu estou sendo respeitosa. Porque se você ficar babando ovo para as coisas, aí você está só repetindo, né? Eu nem sei se eu estou falando faz sentido, porque parece que eu estou toda perdida, né? Tá fazendo sentido? Ai, que bom que eu pra mim não, acho que vem pra ela, né? Tadinha da Adriana. Ai, tadinha da Adriana. Mas uma forma de desconstruir, então vou voltar ali, porque eu também não perco. Eu sou sempre muito ligada. Eu sou de ar. Você é de fogo, eu sou de ar. Nós duas juntas, combustão plena, né? Uma forma de desconstruir foi tirar os limites que separam uma coisa de outra, as caixinhas. Então, tipo, a gente encontra muita caixinha na universidade. Aqui é assunto acadêmico. Aqui é vida, assunto acadêmico, terceira pessoa, né? Discurso neutro, discurso da verdade. Terceira pessoa. Aqui é a vida, sentimentos, afetos, percepções, tá. Aqui é a religião, né? Então aqui é uma macumbaria, terreiro, ayahuasca, né? Todas as coisas boas da vida, né? Tá tudo aqui, né? E também os cristianismos e tudo que nos aprisiona. Tá aqui também. Então, tem essas caixinhas. Então, o que eu percebi, né, isso muito graças à ayahuasca, que a ayahuasca é aquela que derruba todos os muros, né, que eu podia derrubar esses muros e usar as linguagens, se contaminar, intercambiar linguagens. Então, acho que a desconstrução que eu faço é quando eu uso um vocabulário de um espaço em outro, né? É uma espécie de tradução, né, Juni? A gente estava falando do intérprete, do tradutor. É uma espécie de tradução. Trazer o discurso religioso, né, espiritual, é mais bonito falar espiritual, né? Toda essa semântica, misturar com a semântica acadêmica. Do mesmo jeito que se eu for para o terreiro, eu vou trazer algo daqui, da academia, e misturar aqui. Fazer essa mistura, né?
não deixar essa monocultura de saberes, né? Juntar tudo. Então, e vida pessoal, né? Deixar a vida pessoal também fazer esses caminhos. E aí eu acho que deve ser isso, né? Que vocês estão falando que estão gostando, né? É um grupo da... Mas tem gente que tem muita dificuldade com isso, né? Tem lugares que é mais difícil, né? Muito mais difícil. Tem gente que a gente não quer nem que a gente chegue. Tem lugar que não quer nem que a gente entre. Nossa, muitos. Vamos falar das suas obras? Minha maior obra é a vida, né? Minha maior obra de arte é essa reconstrução da vida. Eu acho que várias vezes aí eu tive que reconstruir a vida. E aí eu acho que hoje eu olho para ela e falo assim, nossa, que vida bonita. Dá para olhar em terceira pessoa e falar, nossa, bacana, por que você está assinando isso, né? Nossa, estou assinando isso? Que legal! Sou sua fã. Dá para fazer isso sem falsa modéstia, né? Porque é um empenho do corpo, né? Tá vivo, tá empenhado, né? Então eu sempre falo que meus ídolos também são as pessoas mais velhas, né? Cora, o Paulo Freire, que você tá bonito, né? Você empunhar no seu braço a velhice, né? Também a Hilda, também o Penaua, né? Também todo esse povo que está envelhecendo, né? Porque eu várias vezes já pensei em morrer antes, né? E abreviar tudo isso antes. Mas continuo aqui, né? Olhando para eles e falando, nossa, eu quero ter uma vida bonita, quero envelhecer bonito, fazer uma obra de arte. Bom, e aí tem os livrinhos, né? No meio disso tudo. No meio disso aí vai aparecendo essas traduções, que são coisas bonitas, né? Misturando minha voz a esses autores. E aí os livros, aí eu tenho 12 livros publicados já, né? E os livros, eles são livros muito recentes. Minha primeira publicação foi de 2015. Então são 8 anos que eu publico, e desses 8 anos, 12 livros, né? E outros mais. Esse ano tem 2 que vão sair. Um infanto-juvenil e um infantil, que vai sair até, inclusive, pela Caixote, que está aqui, né? Já estou na fila. Lindo, maravilhoso. Então, quer dizer, tem muita coisa que eu escrevi. Um pouco das histórias que eu falei da infância está nesse livro aqui, que é o Quintais. Esse livrinho aqui que eu adoro. Depois eu podia até ler um poema dele, né? Por favor. E a coisa assim, a minha obra... Ai, Deus, coluna, joelho... Também é difícil esse corpo sustentar tudo isso, né? Alguma coisa tinha que acontecer. E aí a escrita curativa, esse livro, eu acho que ele é assim, muito importante para mim. Ele é muito importante para mim, porque a escrita curativa... era outra pergunta, né? Não. Pode emendar? Era exatamente essa, por favor. Era das suas obras. No meio de tudo isso, né? Claro, vários livros de poesia, livro de prosa, um romance, né, que também ganhou o PROAC, um romance que chama Tatuagem, que é um romance que eu acho muito legal, inclusive. Né? Mas tem disponível? Tem, tá na editora Patuá, tem várias editoras. Colocar o nome na internet de Jerusalém não é fácil, porque tem várias editoras que eu publiquei, né? Tem um livro bonito que eu publiquei agora também, que minha tia, quando ela morreu. Tudo que é ruim que acontece, eu faço poesia. Não, tudo eu faço poesia. Eu falo às vezes que eu tenho assim uma coisa de urubu que come carniça, né? Eu tenho assim um lado urubu, assim. Essas coisas mais difíceis, mais complicadas, elas me inspiram muito. As alegrias eu só vivo. Ai, que bom, uma alegria, graças a Deus. Né? Então, aproveito bastante, incrível, vivo muito alegria. Agora, as desgraceiras me convidam à escrita. E nem por isso a escrita é triste. Né? É como tirar a potência daquilo do mau encontro, para pensar de novo, Spinoza, Deleuze, todo mundo. Como você tira a potência do mau encontro. E, pensando nisso... Claro que pensando nisso agora, não no momento, mas aí eu criei esse curso, a escrita curativa, que a Adriele perguntou nos bastidores para mim o que era. Né? A escrita curativa, ele é um curso que vem de uma experiência praticada no meu próprio corpo, que seria assim, como retomar a voz depois que você foi silenciado. Como isso me aconteceu, eu vivenciei um processo até recuperar essa voz ou retomar essa voz silenciada.
E como eu sou pesquisadora, eu fui observar o processo. Como é que eu consegui fazer isso, né? E hoje está aqui conversando dessa forma, falando, né, de uma forma que parece que é fluida, né? Porque eu acho que as pessoas gostam, elas ficam interessadas, elas olham para mim, de fato, quando estou falando, dão risada. Então, eu falo, não, tá valendo, alguma coisa tá boa aí. E aí, eu criei um curso. Primeiro eu fiz essa experiência, nasceu um livro. E eu falei, nossa, olha, isso aí dá para ser... Eu posso tentar fazer isso com outras pessoas. E aí eu comecei a dar aulas disso, daí criei um pensamento e uma teoria que chama escrita curativa. Que esse nome é um nome que está em vários lugares, muita gente usa esse nome, só que é diferente do que eu faço, porque é um método com uma base teórica e idealizado, né, por mim. Me perdi. Da escrita curativa. Da escrita curativa. Como funciona? Como que vai acontecer? E aí é um curso que tem vários encontros, são 10 encontros, e aí eu criei um livro, né? Escrevi um livro sobre esse processo, que é esse aqui, é tudo isso, né? Que eu estava falando desse livro. E é o livro da escrita curativa. A escrita curativa, para mim, hoje, ela é a grande obra minha, porque tudo que vale a pena nasce aí na escrita curativa, sabe? Depois tem outros cursos que são braços desses cursos. Eu, todo momento, estou praticando esse método, mesmo dando aula na universidade, né? Embora eu fale, isso aqui é a escrita curativa, eu não estou falando isso. Mas é olhar para o texto como se fosse um corpo. Por isso que eu disse já no começo, como eu não me perco, mas depois eu volto. Depois eu me acho, né? No começo da nossa conversa, eu falei, olha, na hora que eu me encontrei com você mesmo, foi na hora que eu li seu texto. Porque aí eu te vi, como eu vi você ali, né? Eu via o seu corpo. Aqui tem um problema de coluna. Nossa, o coração está batendo forte. Olha como é boa a pressão dela. Eu vejo isso, porque eu consigo ver um texto como o funcionamento de um corpo. Assim como eu falei, exemplos bobos, né? Eu falei do trabalho do TCC. Quando a gente faz as dedicatórias, a gente deixa por último a pessoa amada ali, é sempre um corpo acontecendo. E aí, na escrita curativa, as pessoas pensam, né, que é mais fácil pensar que aquela escrita vai curar você dos seus traumas. Acho que a Nina falou alguma coisa parecida, né? Será que a literatura salva? E eu digo que não, né? Não é isso. Eu faço essa inversão, essa desconstrução do pensamento que nós temos que curar a nossa linguagem. Nós temos que curar a nossa literatura. Porque quando a gente vive processos traumáticos, a gente precisa... Então, eu vivo um trauma, né? Até um encontro com a identidade, né? Que tinha sido solapado em algum momento, pensando nas coisas que a Gi falou. Quando eu vivo um trauma, eu preciso sobreviver a esse trauma. Então, eu vou criar uma linguagem para sobreviver a ele. Só que essa linguagem, ela vem sem consciência ainda, né? Ela vem sem consciência. Então, ela vem com muitos cristais, muitas coisas cristalizadas, muitos cristais de tempo, eu chamo de cristais de tempo, estilhaços desse trauma, que paralisa meu desejo. Eu não desejo, eu escrevo, mas eu vou escrevendo para cumprir uma tabela, para cumprir uma meta, cumprir uma demanda, né? Para chegar a ser aquilo que eu caí, porque o trauma, você cai num buraco. Então, você quer subir. Então, para você subir, você tem que se empoderar. Empoderar é uma palavra difícil, né? Porque você vai ter o poder. E aí a estrutura é a mesma, né? Você vai se empoderar. Só que nesse empoderamento, muitas vezes você vai repetir aqueles processos que aconteceu com você. Porque você aprendeu aquilo, você aprendeu a se empoderar. Então, você vai usar do seu poder, né? E aí você está na segunda captura, você está capturado de novo, você está num buraco grande. E a escrita curativa vai mostrar isso na sua linguagem, como ela está capturada. Então eu tenho que curar essa linguagem para fazer com que a voz autoral, a minha mesmo, consiga emergir, né? É emergir quando vai para cima, emergir, emergir. Emergir, né? Uma voz que seja absolutamente sua, livre de poder, né? Uma voz livre de hierarquia, uma voz que flua. Então isso é escrita curativa.
Simples, Ai, né? que lindo. Gente, Parece uma metralhadora. e o livro é um soco na cara, não é, gente? Peguei para ler o livro e daí quem disse que eu conseguia parar de ler o livro? É maravilhoso o livro. Não passei pelo curso da escrita criativa, né? Só li o livro. Não tem mil palavras. Nossa, demais. No livro eu acho que tem essa coisa de quebrar, né? Ora eu estou falando da vida, ora eu estou falando de coisas acadêmicas e ora eu estou falando da espiritualidade, né? Que é uma coisa que não tem como, não sai nunca do meu discurso, né? E como alguém que leu, eu ficava assim, meu Deus, ela interrompeu essa narrativa aqui, eu queria continuar lendo essa história, mas ela também está falando uma coisa muito interessante aqui, eu também quero saber disso que ela está falando. Nossa, e é isso. Porque é muito parecido com o modo como eu falo aqui, né? Vai para um lado, volta para o outro, se perde, vai, não sei o que. Dá vontade de conseguir captar as 3 linhas ao mesmo tempo, assim, né? Fazer uma leitura global. Muito bom. Nem vi o tempo passar junto de você. Estamos chegando na nossa pergunta final. Ai, que delícia, que delícia que está sendo. Bom, não posso deixar de pedir para você fazer indicações de leitura para nós, ou contar de experiências de leitura que foram boas para você, ou talvez dizer um livro só assim, o que nós não podemos ficar sem ler agora, para encerrar o pauzinho, o que você acha que a gente tem que ler? Pá. Ai, olha só. Seriam tantos, né, livros. Eu não gosto muito de indicar livros, sabia? Eu indico assim, só na broderagem, sabe? Assim. É que a gente, quando termina o festival, a gente pega todos os livros que as pessoas foram falando e a gente faz uma listona. E aí as pessoas podem ir lá ver lá no perfil do festival. Podem lá ter ideia. A gente põe assim, depois você vai lá no perfil do festival, você vai ver da segunda edição, tá lá. Sacolinha falou desse. Denise Guilherme. Denise tinha falado de Torturado, o André Neves também tinha falado de Torturado. O Sacolinha tinha indicado a obra toda da Carolina Maria de Jesus. Eu ouvi o disco de samba da Carolina, porque o Sacolinha apresentou. Por isso que tem isso. Muito bom, muito bom. Bom, então, primeiro eu vou pensar assim, ó. 3 tipos. Vou falar de 3 tipos de livro, 3 categorias de livro que não pode faltar. Depois eu vou falar alguns que eu gosto. Mas eu acho que todo mundo tem que ler, se eu fosse pensar 3, você tinha falado que era para 3, né? 3 categorias de livro. O primeiro, um álbum de família. Um álbum de família é algo que a gente tem que ler. Então, aquele álbum mesmo com aquelas fotografias, sabe? Que a mãe vai contando o que aconteceu. Olha, meu pai, meu avô, né? No caso, meu avô. Ele veio da Lituânia, fugiu da guerra. Então, um álbum de família é algo para se ler, para se ouvir essas narrativas, porque elas vão retornar em algum momento. Principalmente quando acontecer uma desgraça, você vai precisar buscar a sua identidade. A gente nunca pensa na identidade, né? Só até precisar dela, né? Quando alguém rouba ela, quando alguém fala que você é uma coisa que você não é. Isso é Judith Butler, tá? É quando alguém toma posse do seu lugar de fala. Aí você fala, mas cadê minha identidade? Aí você vai precisar dessas narrativas. No começo, quando está falando, você nem dá muita atenção, né? Entra assim, como a literatura oral, que entra, pega você distraído. Então, álbum de família é algo imprescindível para se ler. Um livro proibido. O livro proibido. Você tem que ter. Lembram da historinha da pornografia que eu trouxe? Né? Não tem. Você vai estimular a leitura se tiver alguma coisa que você não pode ler. A gente fala muito do acesso à leitura. A gente fala demais disso. E é bonito, mas eu sou da desconstrução. Então eu coloco tudo em xeque. Quando algo que a gente fala fica muito naturalizado, precisa ter acesso à leitura. Precisa ter acesso à leitura. Quando se naturaliza um discurso, você tem que parar e repensar esse discurso, né? Propor um outro olhar. Vamos olhar para o outro ângulo. Porque, às vezes, justamente é no lugar onde você não tem acesso que você vai encontrar um lugar de desejo. Eu me lembro que quando eu dava aula no colegial, agora é ensino médio, né? Depois eu dei aula no colegial também, ensino médio, essas coisas, depois da argumentação forense. Depois eu fui pro colégio. Eu levava o cortiço, ia sair no vestibular, sempre tinha que dar o cortiço, né? E eu pegava esses livros do vestibular e colocava uma capa preta
Os alunos nem sabiam, nesse colégio que eu dava aula, que tinha vestibular, que tinha livro de vestibular. E eu levava numa capa preta e falava, professora, o que é isso? Eu falava, esse livro eu não posso deixar aberto, mostrar a capa, porque não pode entrar com esse livro aqui no colégio. Vão ficar bravos, porque tem umas cenas, assim, heróicas. Todo mundo queria ler. Todos os alunos liam e depois iam falar. Então, tem um lugar do proibido, sabe? Esse lugar do proibido, ele é um lugar da sedução. E leitura é sedução. É busca de algo que está escondido na floresta de signos, né? E um livro em branco. É preciso ter um livro em branco. Né? Se você vai ler com alguém, você tem que dar aquele livro onde ele vai ler. Estava lembrando agora hoje do Eustáquio, né? Você estava falando. E eu tinha pensado nisso, que ele vai abrir, não tem nada ali. E ele vai procurar, só vai restar para ele escrever alguma história. E vai ser a história que mais importa. Então, esses 3 livros, eu acho que são 3... Vou escrever um artigo sobre isso. Por favor. Né? Vou escrever, fiquei pensando, falei, olha, é isso. É o livro, é o álbum de família, é o livro proibido e é o livro em branco. Esses são os 3. Na minha vida tive esses 3, né, livros. Passaram por mim, graças a Deus. Agora, livros que eu gosto, né? Tipo, Suzy Lee todos. Né? Eu falaria para ler todos os livros de Suzy Lee. Né? A Onda, Sombra, Espelho. Agora ela lançou um outro, esqueci o nome, é maravilhoso. Mas... Linha. Né? Livros sem palavras. É tão importante os livros sem palavras, livros de imagem. Por quê? Porque muito discurso. As crianças estão ficando todas enlouquecidas. É muita palavra, é muito discurso e pouco corpo. Né? As crianças, elas estão... A gente falava disso, a gente falava de tudo, né? Como as crianças, elas estão recebendo muitos discursos, muita informação. Elas não têm corpo ainda para tanta experiência e isso está adoecendo. Então, você vai encontrar crianças com toque, né? Crianças deprimidas, crianças medicadas, crianças suicidas, porque é muita coisa. Então, deixar espaços e brechas, pouco texto, muita imagem, né? Então, Suzy Lee é bom também, porque daí ela tem a trilogia da margem, que dá pra gente ler e aprender um pouquinho com ela, né? Porque aprender a ajudar nessa mediação. Outro livro que eu amo, Day Tripper. Do Gabriel Bá, né? E do Fábio Moon, né? Ou eu estou misturando Fábio Moon e Gabriel Bá? Não conheço. Não, é ele mesmo. Day Tripper, maravilhoso. Quadrinhos, né? Quadrinhos, eu gosto muito de quadrinhos. Não consegui ler o Sandman, porque eu acho muito difícil, é um quadrinho muito difícil, é complexo para minha cabeça. Não dou conta disso. As imagens, elas vão indo para um lado para o outro, minha cabeça fica super doida. Mas eu adoro o Neil Gaiman. E também tem um livro que chama Daqui. É um livro só de imagens também, maravilhoso, que o cara chama McGuire, eu acho que é Richard McGuire. Muito legal, umas imagens assim que você vai indo para trás, para frente, para a pré-história, para o futuro, tudo partindo de um lugar, de uma sala. Muito maravilhoso, só imagem, só imagem. Gosto desse livro. Sabe um livro que eu amei na adolescência? Na adolescência não, na infância ainda, A Ilha Perdida, da coleção Vagalume. Sim, a coleção Vagalume. Todo mundo que sentou aqui falou da coleção Vagalume. Maria José Dupré. Esse livro e A Chave do Tamanho me mostraram que literatura pode ser corpo, tem sensibilidade, desejo, né? Porque tinha muito aspecto sensorial, os meninos ficavam presos numa canoa e se perdiam num rio, assim, então eles tomavam água de chuva, eu sentia aquela aguinha, assim, era bom demais. Esse livro. O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu acho que o Alquimista, do Paulo Coelho, não pode faltar, porque ele é uma coisa, assim, que me levou... Porque depois do Paulo Coelho, eu fui pro Castaneda, né, gente? A Erva do Diabo, todos os ensinamentos do Dom Juan, nossa, tudo do Castaneda. Todos os livros que falam de pouco de psicodélicos, tão lindos, os cogumelos, né? O mundo mágico, Alice, né? Tudo que é bom, bacana.
né? Importante. Tudo que nos leva à infância. De novo, a gente retomar a infância. Acho importante, né? Esses estados alterados de consciência são importantes para retomar a infância, que é algo que está dentro da gente, né? A infância está aqui sempre. Eu acho que tá bom, né? E todos da Hilda. Ah, tá incrível, tá incrível. A produção que se lasque, tá? Para pôr o álbum de família, o livro em branco e o livro proibido, para que todo mundo entenda no perfil do Instagram. E esses aí você pode colocar livros por vir, porque eles ainda não têm, né? Então eu estou indo inventar esse artigo. Se vocês quiserem escrever comigo, a gente pode escrever todas as mãos, nós 4 aqui. Querem? Ai, que lindo. Escrever esse texto junto comigo? Por que não? 3, 14. Querem? Já estou fazendo o convite para as meninas. Vamos publicar junto esse artigo. Ai, que demais. Jerusa, obrigada. Ai, que lindo. Eu amei. Ai, que bom ter você aqui, maravilhosa. Adorei, muito obrigada. Te amo muito. Tipo no show, né? Acabou o pauzinho. Você tem que tirar foto com ele. Eu tenho que tirar foto. Eu vou tirar aqui com você. Pode ir. Gente, é verdade. A gente tem que tirar foto com o Rui. Que depois ele sai sozinho. Desculpa. Ai, foi uma loucura, né? Bem, eu inventei aqui todo um mecanismo de tietar as pessoas disfarçando. Eu sou doida por todo mundo que vem. Tira uma foto oficial. Aí tira uma foto oficial com você. Ficou bom? Peraí. Foto oficial, né? Por favor.